Olá, me chamo Anderson. Eu sou natural de Tuverlândia, no estado de Goiás. Mas o que vou relatar aconteceu comigo na cidade de Jataí, no ano de 1997. Hoje eu tenho 48 anos de idade e me lembro desse ocorrido como se fosse ontem. Naquele ano, eu consegui finalmente ingressar na Universidade Federal, logo eu me mudei para a cidade de Jataí. Antes eu ainda morava com os meus pais. Havia até comprado uma moto recentemente e fui para Jataí nela. Com um pouco de ajuda financeira dos meus pais, que ambos eram funcionários públicos, consegui alugar um lugar para eu morar e estava buscando emprego, porém eu ainda não havia encontrado nada. Passando-se 2 meses que já estava estudando na universidade, cursando engenharia, fiz bastante amizades com outros estudantes. Houve uma semana que soubemos que iria haver um evento estudantil na universidade, porém era facultativo de irmos ou não. Esse evento iria acontecer em uma sexta-feira. Um amigo meu, o Ariel, que estudava junto comigo, comentou que iria fazer uma festa em uma chácara que seu pai tinha e que a usava para fazer eventos, e estava livre naquele dia. Ele já tinha combinado com outros estudantes e perguntou se eu não queria ir. Como eu estava novo na cidade, aceitei seu convite. Queria conhecer lugares novos e fazer novas amizades. No dia combinado, na sexta-feira, a umas 10 horas da manhã, peguei minha moto e fui para a chácara do pai do Ariel. Quando eu cheguei lá, já havia umas 3 pessoas, incluindo o Ariel. A nossa intenção era de passar todo o fim de semana ali e só voltar no domingo no fim da tarde. Fizemos uma vaquinha e compramos carne para fazer churrasco e muita cerveja. As horas foram passando e por volta de umas 4:30 da tarde já éramos um total de 9 pessoas. Estávamos tomando um chopp e comendo um bom churrasco e escutando boa música. Também havia umas moças muito bonitas e eu estava de olho em uma que já estava lá. Me enturmei com a galera e só foi curtição. Viramos a noite e fomos dormir por volta das 4:30 da manhã. A chácara tinha bastante espaço para dormirmos todos dentro da casa. Já no sábado pela manhã, por volta do meio-dia, já estávamos todos de pé. Alguns dos rapazes foram de carro comprar mais cerveja, comida e carne. Depois de algumas horas de comermos, começamos a beber de novo e seguimos até entrar a noite. Assamos carne e fizemos uma fogueira para nos aquecer do frio. A noite ia passando e por volta de umas 11:30 aproximadamente, um dos nossos amigos, que se chamava Ricardo, levantou para ir ao banheiro. Mas havia um problema. Aquela casa só tinha um banheiro e justo na hora que ele queria usá-lo, estava ocupado por uma mulher que havia bebido muito e estava vomitando. Então, ele resolveu urinar dentro do mato que havia ao lado dessa chácara, que ficava no sentido oposto de onde estávamos. Vi quando o Ricardo começou a distanciar-se e entrar naquele matagal que era um pouco denso. Estávamos ali conversando quando, alguns instantes depois, ouvimos um grito que vinha de dentro daquele matagal. Percebemos que era o Ricardo, que vinha correndo na nossa direção e ele gritava para a gente correr e entrar dentro da casa. A gente levantou e ficou sem entender o que ele queria dizer com aquilo, e ele continuava gritando para a gente entrar na casa. Nessa hora, corremos para dentro da casa. O Ricardo pediu para fechar as portas e as janelas. Perguntamos a ele o que havia acontecido. De início, eu pensava que ele tinha visto algum boi enfurecido que havia se soltado ou algum animal perigoso. Mas o Ricardo disse que tinha visto a mula sem cabeça. Enquanto ele estava no mato, ele escutou uns galopes de cavalo, barulhos de casco, e quando olhou para a sua esquerda, ele viu uma bola de fogo grande que vinha na sua direção. No momento em que ele acabou de explicar o que havia acontecido, nós escutamos um relinche alto e assustador.
seguido de um barulho de cascos, e estava se aproximando da casa. O Ariel olhou pela fresta de uma das janelas da casa e se virou para nós pálido, dizendo que a mula sem cabeça estava lá fora. As moças começaram a chorar e outras a rezarem apavoradas. Aquela criatura rodeava a casa e parecia que estava derrubando tudo que estava lá fora. Houve um momento em que a mula sem cabeça começou a dar coices na porta da cozinha. Aquilo deve ter durado uns 20 minutos, até que percebemos que aquela criatura estava indo embora pelo mesmo caminho que veio. Depois daquele ocorrido, ninguém teve coragem de sair lá fora. Ficamos ali mesmo dentro da casa. Na manhã de domingo, quando saímos, vimos que a comida, garrafas de cerveja e outras coisas estavam todas reviradas. O carro de um dos nossos amigos estava com um amassado na porta direita, como se tivesse sido golpeado. Já não tínhamos mais ânimo de estarmos ali. Começamos a limpar tudo, então no domingo às 8 da manhã, fomos embora dali, eu na minha moto e o resto em seus carros. Uma das moças que estava conosco disse que talvez a mula sem cabeça poderia estar com raiva por estarmos ali. Eu, sinceramente, depois daquela noite, nem queria mais saber de assítios ou chácaras, pois sempre me lembro daquela cena bizarra. Olá, o meu nome é Giovanni, moro no estado do Mato Grosso. Eu prefiro não revelar o nome da cidade em que eu moro por questão de privacidade. Queria relatar algo bizarro que aconteceu comigo, mas antes de tudo, quero deixar claro que não quero convencer ninguém a acreditar na história que eu estou prestes a contar agora. Isso é algo pessoal de cada um que está vendo esse vídeo. Tudo aconteceu no ano de 1998. Eu tinha 10 anos de idade. Naquela época, eu morava com os meus pais e a minha irmã mais velha em um bairro humilde. Minha mãe é dona de casa e meu pai sempre trabalhou como vigia noturno, mas hoje ele é aposentado. Eu sempre gostei muito de videogames e sempre tive vontade de ter um. Porém, naquela época, meu pai ganhava muito pouco e não tinha condições de me dar um. Mas ainda naquele ano, meu pai, que se chama Técio, foi promovido na empresa onde trabalhava e consequentemente teve um aumento salarial e, com isso, ele finalmente conseguiu realizar o meu sonho de ter o meu primeiro console. Me lembro que certo dia ele chegou na minha casa com uma caixa um pouco grande e a entregou em minhas mãos. Quando eu abri aquela caixa, havia um belo Nintendo 64, que naquela época era uma grande novidade. Com certeza aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas meu pai me advertiu que eu só iria jogar nos fins de semana porque isso poderia afetar no meu desempenho escolar. Eu e minha irmã mais velha jogávamos todos os fins de semana. Meu pai geralmente trabalhava à noite, então ficava somente eu, minha irmã Rebeca e a minha mãe. Certa noite de sábado, por volta das 7 horas, eu estava jantando com minha irmã e a minha mãe, a Raquel. E de costume, depois do jantar, ela ia ver a novela todas as noites. Como só havia uma televisão em nossa casa, eu tinha que esperar minha mãe assistir a novela para eu jogar depois. Geralmente ela terminava de assistir a novela por volta de umas 10h30 da noite e depois ia dormir. Então, naquele sábado, antes de eu ligar o meu videogame, minha mãe pediu para eu baixar o volume da televisão e não jogar até tarde da noite. Me lembro que eu estava jogando o jogo do Super Mario. Eu revezava o controle com a Rebeca, minha irmã. As horas foram passando e estávamos nos divertindo muito. Meu pai só iria voltar do trabalho às 7h30 da manhã no dia seguinte. Quando já era quase 1h30 da manhã, não me lembro muito bem, minha irmã foi dormir, então eu fiquei sozinho na sala. Minha mãe apagou todas as luzes da casa e eu costumava jogar no escuro. Então somente a TV era a fonte de luz na sala. Houve um momento
que eu percebi que os cães da minha rua estavam latindo muito, mas de repente todos se calaram. Comecei a escutar um grunhido, porém eu achava que esses grunhidos vinham dos monstros que eu estava enfrentando no jogo. Os cães começaram a latir de novo, e mais uma vez eu escutei aquele grunhido, porém estava um pouco mais alto. Eu percebi que aquele som estranho não era do jogo, mas vinha do lado de fora da casa. Então eu dei pause no jogo e comecei a prestar atenção no barulho que vinha da rua. Os cães pareciam estar brigando com alguma coisa. Cheguei a pensar que era gato ou até mesmo alguém que estava atiçando os cachorros. Resolvi espiar pela janela para ver o que era e me arrependo até hoje de ter feito isso. Abri um pouco a janela da sala que dava de frente para a rua e vi a coisa mais assustadora da minha vida. Eu vi que os cachorros estavam rodeando um cão muito grande, negro, as patas traseiras tortas pareciam formar a letra S. Tinha a parte traseira maior que a dianteira. Sua cabeça parecia com a de um lobo, mas deformada e grande. Aquela besta ora ficava em 4 patas, mas às vezes ficava em 2 patas, e vi o quão grande era aquela criatura. Quando ele ficava de 4 patas, parecia que andava pelos cotovelos, e seus olhos pareciam brasas ardentes. Os cães haviam encurralado aquela fera, e aquela besta dava patadas para tentar revidar. Eu fiquei paralisado de medo, vendo aquela cena acontecer praticamente na frente da minha casa. A rua era iluminada, e na esquina da nossa rua havia um campinho de terra que usávamos para jogar futebol. Então, aquela fera começou a correr em direção a esse campo, e os cães foram logo atrás latindo bastante. Eles foram correndo até sumirem na escuridão. Depois disso, não consegui escutar mais nada e tampouco ver mais nada. Eu fiquei tão assustado e ainda tentando entender o que era aquilo que eu tinha acabado de ver, que eu desliguei a televisão e acabei me esquecendo de desligar o videogame também, e fui para o meu quarto dormir. Eu olhei para o relógio que ficava na parede da sala e vi que já era quase 2h pouca da manhã. No dia seguinte, quando eu acordei, contei para minha mãe, a Rebeca e o meu pai que tinha acabado de chegar do trabalho tudo o que eu tinha visto na noite anterior. Minha irmã caiu na gargalhada dizendo que eu estava ficando doido, e minha mãe disse que ficar jogando até tarde poderia estar me fazendo mal e disse que eu não deveria ficar até tarde jogando. Meu pai não deu muita importância ao que eu disse e falou que eu poderia ter visto apenas um cachorro um pouco grande, só isso, e foi para o seu quarto dormir. Cheguei a comentar na escola com alguns colegas, mas todos faziam piadas, então por muito tempo tive receio de comentar isso com alguém. Mas após comparar minha experiência com o relato de outras pessoas, posso afirmar que eu vi um lobisomem naquela noite. Eu sei o que eu vi naquela noite. Aquilo não era um cachorro, pois creio que nenhum cão era tão bizarro como aquele que eu vi na minha vida, com olhos flamejantes. Nunca um cachorro iria ser daquele jeito e andar pelos cotovelos. E aquela criatura gelou todo o meu corpo e eu fiquei paralisado de medo. Bem, esse é o meu relato. Boa noite. Olá, saudações, eu me chamo Roger. Prefiro não mencionar o lugar em que eu vivo, pois eu passei por uma experiência que me causou muito sofrimento e fui vítima de chacotas devido a isso. Tudo por causa de uma noite de terror que eu tive há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 52 anos, mas tudo aconteceu em 1995. Eu era bem jovem naquela época. Naquela época, eu estava iniciando a minha carreira como técnico em eletrônica. Devido à minha profissão, eu conheci bastante profissionais nessa área. E um deles foi um grande amigo, o Luciano. Quando eu o conheci, Luciano já era um profissional experiente em consertar e fazer manutenção em aparelhos eletrônicos. Naquele ano, ele tinha acabado de montar o seu próprio negócio. Ele me chamou para trabalhar com ele, pois a demanda estava boa e muitas pessoas buscavam seus serviços,
quando tinha algum problema em suas TVs, rádios ou aparelhos de videocassete. Comecei a trabalhar com ele. O combinado é que todo serviço que eu pegasse, eu ficava com pagamento. O negócio do meu amigo ia de vento em popa. E naquela época, estávamos ganhando bastante dinheiro. Além do mais, nós éramos os únicos técnicos em eletrônica que havia na região. Eu e o Luciano sempre nos demos muito bem, mas ele tinha um hábito muito feio de falar com muita frequência palavrões. Ele falava palavrão por qualquer motivo que fosse e muitas das vezes de forma desnecessária. Naquela época, ele tinha um Corcel branco. Aquele carro sempre foi o seu xodó. Com esse carro, ele ia comprar algumas peças, fazer entregas e buscar a sua namorada, a Michelle, em seu trabalho. Os dois já estavam namorando há uns 5 anos. A Michelle estava iniciando a sua carreira em enfermagem. Eu achava a namorada dele muito chata, pois ela era muito mimada e metida a patricinha. Todos os nossos amigos naquela época também não gostavam muito dela. Só que eles não comentavam na frente do Luciano por educação, pois apesar de tudo, o Luciano sempre foi um cara muito gente boa. Mas muitas vezes, quando queríamos dar um rolê, se possível, evitávamos de chamá-lo porque ele poderia levar a Michelle e ela iria começar a encher o saco reclamando de tudo, da comida, da bebida ou às vezes da música, o que acabava sendo um tanto desagradável. Certo dia, em uma sexta-feira, um dos nossos clientes foi no nosso local de trabalho buscar um aparelho de som que precisava ser consertado, pois havia queimado algum de seus componentes. Quando esse cliente chegou no nosso local de trabalho, deveria ser umas 5:30 da tarde. Eu não me lembro muito bem. Esse cliente gostava muito do Luciano e comentou que iria haver uma festa de aniversário da sua esposa e convidou eu e o Luciano para irmos naquela festa. O Luciano perguntou se ele podia levar sua namorada Michelle, e o nosso cliente disse que sim, que não havia problema. Justo nesse dia, a Michelle estava de folga do seu trabalho. Umas 7:30 da noite, eu fui para a minha casa, tomei meu banho, comi alguma coisa e esperei o Luciano passar na minha casa para irmos para aquele aniversário. Naquela época, eu ainda não tinha carro e ainda estava morando na casa dos meus pais. Quando deu por volta de umas 8 horas da noite, o Luciano passou na minha casa para me buscar. Ele estava junto com a Michelle. Chegamos no aniversário e a festa já estava boa. Havia bastante convidados, gente bonita, muita comida e bebida. Como era uma sexta-feira, não nos preocupamos porque já tínhamos consertado quase todos os aparelhos eletrônicos que tinham em nosso trabalho. Só faltava receber o pagamento, então decidimos que não iríamos trabalhar no sábado, só voltaríamos na segunda-feira. As horas foram passando e estávamos nos divertindo bastante. Creio que por volta da 1 hora da manhã, a festa já estava um pouco fraca. Muitos convidados já tinham ido embora, mas tinha uns convidados comentando que havia uma festa que estava rolando em um outro ponto da cidade. Eles comentaram com a gente e logo a Michelle e o Luciano ficaram animados para ir. Eu queria ir para casa, mas na onda de estar com os amigos, eu topei em ir junto com eles. Além do mais, já não tinha mais ônibus àquela hora da noite. E eu dependia da carona do Luciano, que prometeu me levar de volta para casa quando a festa acabasse. Nos despedimos do nosso cliente e da aniversariante e fomos para essa tal festa. Cada um em seus carros. No total, éramos 10 pessoas. Quando chegamos nessa festa, vimos que havia bastante gente, porém, tínhamos que pagar para entrar. O Luciano, quando viu o preço, ficou meio desanimado e achou melhor não entrar e voltar para casa, pois a entrada estava muito cara e nesse ponto eu concordei com ele. O resto do pessoal que estava conosco decidiram entrar e somente eu, meu amigo e a sua namorada não entramos na festa. Entramos no carro e começamos a tomar nosso rumo de volta para nossas casas. Nesse momento,
A Michelle não deixou de esconder a sua frustração pelo fato do Luciano não querer entrar naquela festa. Começou a chorar e discutir com ele. Enquanto voltávamos, eles iam discutindo e aquela briga de casal foi ficando cada vez mais acalorada. Um detalhe importante a ser mencionado é que, para cortar caminho, decidimos entrar em uma zona rural. Era uma pequena estrada de terra e quase todo o caminho era apenas mato dos dois lados. Não havia luz e tampouco casas naquela região, porém chegaríamos mais rápidos em nossas casas. Eu sinceramente já estava me arrependendo de estar ali, vendo aqueles dois brigando dentro do carro. Eu pensei comigo mesmo que eu estava no lugar errado e na hora errada. Mas eu não imaginava o pânico que seria aquela noite para nós três. A briga do Luciano e a Michelle só foi piorando. Até que em um certo momento o Luciano, já com muita raiva, deu um tapa na Michelle. A Michelle revidou e começou a chorar e gritar furiosamente. E em um surto de raiva, ela abriu a porta do carro que estava em movimento e pulou para fora. A Michelle rolou no chão, se levantou, correu e se embrenhou dentro do mato no meio da escuridão. O Luciano parou o carro, descemos e fomos atrás dela. Meu amigo furioso chamava sua namorada, gritava e falava muitos palavrões. A gente chamava Michelle, mas ela não respondia. O Luciano pegou uma lanterna que por sorte estava dentro do carro e começamos a buscá-la. Eu fui para um lado e o Luciano para outra direção. Depois de uns 5 minutos, eu escuto o Luciano me chamando. Ele havia encontrado a Michelle. Quando eu fui ao seu encontro, eu vi que a Michelle estava perto de uma árvore agachada chorando, pedindo que fôssemos embora e que deixássemos ela ali sozinha. Meu amigo comentou que ela estava ficando louca e não podia deixar ela ali sozinha naquele matagal escuro, ainda mais àquela hora da noite. Já deveria ser umas 2:30 da manhã. Novamente eles começaram a brigar. Ele tentava puxá-la para que eles fossem embora, mas ela não queria e até o agrediu algumas vezes. Exclamava que estava tudo acabado entre eles. Nisso, o Luciano exclamou com muita raiva a palavra desgraça. Sem dúvidas, foi a discussão mais desagradável e eu já estava amargamente arrependido de ter ido para aquele aniversário. Mas o que estava ruim iria ficar ainda pior e avançar para um nível tenebroso. Enquanto os dois brigavam, eu percebi uma movimentação dentro do mato. Mesmo estando escuro, percebi que alguém estava se aproximando de onde estávamos, só que vinha bem lento em nossa direção. Nessa hora, eu chamei a atenção dos dois e disse: "Gente, vem vindo alguém aí." O Luciano e Michelle pararam de falar e começaram a prestar atenção e perceberam passos que se aproximavam ali no mato. O Luciano perguntou quem estava ali. Foi a pior besteira que ele fez. A voz que vinha do outro lado respondeu: "Sou eu, Luciano." Nessa hora, o meu amigo e a Michelle ficaram confusos e assustados, pois quem quer que fosse que estivesse ali conhecia o Luciano. O mais estranho é que tinha uma voz meio rouca, ainda mais naquela hora, naquele lugar no meio do nada. Aquela resposta gelou nossas espinhas. Quando aquela suposta pessoa chegou mais perto, o Luciano ligou a lanterna novamente e apontou na direção que vinha aquela pessoa, e podemos ver uma das piores coisas que vimos em nossas vidas. Era um ser com um corpo esquelético, tinha pernas parecidas com a de um gafanhoto, tinha um cabelo liso, longo e escuro. Eu pude reparar que tinha um rosto feminino muito enrugado e olhos totalmente negros, e andava meio que de 4. Era uma visão demoníaca. Quando aquele ser chegou perto da gente, que já estávamos paralisados de medo, aquele ser disse para o Luciano: "Você me chamou, Luciano? Eis-me aqui. O que você deseja de mim?" Nessa hora, nós três saímos correndo disparada. Enquanto isso, podíamos ouvir uns sorrisos macabros atrás de nós que aquela criatura dava. Quando chegamos no carro, entramos e o Luciano saiu acelerando a toda velocidade. Todos estávamos em pânico e perguntando o que era aquilo.
Houve um momento que eu percebi que a Michelle havia desmaiado no banco do passageiro. Nessa hora, o Luciano, depois de já estar bem longe daquele local e quase chegando no perímetro urbano, pediu para eu dirigir. Trocamos de lugar. Colocamos a Michelle no banco de trás. Ele foi atrás acompanhando ela e eu fui dirigindo até que eu cheguei em minha casa. Quando eu cheguei em casa, a Michelle ainda não havia acordado e o Luciano chorava copiosamente. Eu percebi que ele estava em choque. Eu perguntei se ele aguentava chegar em casa e, apesar do susto, ele disse que sim. Ele disse que ainda tinha condições de dirigir e levaria a Michelle para sua casa para que ela dormisse com ele naquela noite. Entrei em minha casa, me despedi deles e fui dormir. Quer dizer, eu tentei dormir, mas não consegui, pois ainda não estava acreditando que aquilo havia acontecido comigo. O fim de semana passou. Na segunda-feira, o meu amigo não foi trabalhar. Eu achei estranho e fui na casa dele. Naquela época, ele morava junto com a sua irmã. Quando eu cheguei, percebi que a sua irmã estava bastante aflita e disse que o Luciano não queria sair da cama. Ele disse para a sua irmã sobre a noite de terror que tivemos. E o pior é que, na noite de domingo para sábado, o Luciano viu de novo a mesma criatura, só que dessa vez dentro do seu quarto. Ela o encarava enquanto ele dormia. Ela parecia se divertir com o seu medo e o pânico. A família do Luciano teve que chamar um padre para benzer a casa. Ele até teve que passar por um tratamento psiquiátrico. E depois de muito tempo, o meu amigo conseguiu retomar a sua vida normal. Ele disse que nunca mais viu aquele demônio depois da reza que o padre fez junto com a sua família. O padre disse que aquilo tudo aconteceu com ele devido ao fato de ele ter uma boca muito suja, por sempre falar muitos palavrões. Após esse ocorrido, o Luciano mudou bastante. Depois de alguns meses, ele se separou da Michelle. Essa experiência me ensinou uma coisa: as palavras têm poder. Por isso, tome muito cuidado com o que você diz, principalmente a falar muitos palavrões o tempo todo. Isso é algo sério e nocivo. Vai muito além de envolver princípios morais e respeito a outras pessoas, mas também envolve o sobrenatural. O pior de tudo é que esse mau hábito pode afetar pessoas que estão ao seu redor. Hoje sou casado, tenho 2 filhos e netos. Bem, hoje não sou mais técnico em eletrônica, eu sou formado em engenharia elétrica. Ainda tenho contato com o Luciano. Hoje também ele é casado, tem filhos e netos. Obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite. Há 5 anos atrás, a minha mãe, após o falecimento da minha avó, decidiu ir morar em uma fazenda aqui no interior da Bahia. Ela foi morar junto com as minhas 2 tias, meu padrinho e alguns primos meus que eram pré-adolescentes. Eu trabalhava na prefeitura da cidade em que eu vivo. Desde que minha mãe havia se mudado, eu sempre me comunicava com ela por telefone. E já tinha quase uns 8 meses que nos comunicávamos dessa forma. Até que finalmente eu decidi visitá-la na fazenda onde ela estava. Combinei de passar o fim de semana lá para tentar esfriar um pouco a cabeça. Estava sendo um ano um pouco difícil para mim, pois eu tinha me separado da minha companheira. Não éramos casados, apenas vivíamos juntos e moramos juntos por quase 1 ano e meio. Além do mais, o meu trabalho estava me deixando mentalmente cansado. Logo, tomar um pouco de ar fresco e relaxar longe da correria da cidade iria me fazer bem. No sábado, bem cedo, eu fui para a rodoviária, comprei minha passagem e peguei o ônibus. A viagem seria de uns 45 minutos. O meu padrinho estaria me esperando na rodoviária para me buscar e me levaria em sua caminhonete por uma estrada de terra até chegarmos em nosso destino. Quando finalmente cheguei, dei um abraço na minha mãe e também cumprimentei as minhas tias. Como elas sabiam que eu iria cedo para lá,
Eventualmente elas prepararam um café da manhã para mim, com bolo de milho, tapioca e outras coisas. Com certeza aquele fim de semana prometia ser relaxante e muito descontraído. Passei quase toda a manhã proseando com os meus familiares, até que eu decidi caminhar um pouco para conhecer a fazenda. Enquanto eu caminhava, meu padrinho e um dos meus primos me mostravam algumas coisas. Havia um chiqueiro com uns 8 porcos, se não me falha a memória. Havia bastante galinhas e algumas árvores frutíferas. A minha mãe e os meus familiares moravam em uma casa que foi cedida pelo dono da fazenda. No caso, o meu padrinho junto com as minhas tias tomavam conta de algumas coisas lá, e o meu padrinho me levou na sede para me apresentar ao dono da fazenda. O fazendeiro foi bem receptivo e disse que eu era bem-vindo e que eu poderia desfrutar o fim de semana ali sem problemas. Depois disso, eu caminhei mais um pouco pelo lugar. Minha mãe havia feito um delicioso almoço preparado no fogão a lenha. Era uma comida simples, mas muito boa. O dia estava sendo agradável naquele lugar. Quando estava quase anoitecendo, a minha mãe disse que se esqueceu de me avisar que eu não iria dormir na mesma casa que ela estava, pois não tinha espaço suficiente. Mas ela falou com o dono da fazenda, e ele disse que eu poderia dormir em uma casinha que estava vazia. Ali morava um antigo funcionário que foi embora. Porém, a casa, por estar muito tempo vazia, estava com a instalação elétrica desativada, por ser muito velha e necessitava de conserto. Ela perguntou se eu me incomodaria de dormir ali no escuro, e disse que iria me emprestar uma lâmpada portátil, essas que são a pilha, para que eu pudesse ter um pouco de luz à noite. Eu disse que não me incomodaria, pois eu sempre gostei de dormir no escuro, no breu total, e além do mais, era só um fim de semana. Meu padrinho levou um colchão, e eu levei um cobertor e um travesseiro. Dentro da casa já tinha uma cama, só faltava o colchão. Ele me mostrou a casa que eu iria ficar. Era bem velha, portas e janelas de madeira grossa. O chão estava empoeirado, mas, ainda assim, era possível dormir lá sem problemas. Depois voltamos para a casa onde estava minha mãe para jantarmos. Após a janta, por volta de 8h30 da noite, por ser fazenda, todos já estavam se preparando para dormir. Então, peguei a luz portátil e fui para a casa que eu iria dormir. No caminho, eu passei de novo em frente ao chiqueiro, e perto dali havia um poste de luz que foi colocado por precaução para inibir a ação de ladrões que tentassem roubar algum dos animais que ali estavam. O chiqueiro ficava um pouco iluminado. Então, eu vi algo que achei bem estranho. Eu vi que todos os porcos estavam um ao lado do outro, paralelos à cerca de proteção, me encarando fixamente, enquanto eu caminhava. Suas cabeças iam me acompanhando como se fosse uma câmera filmando alguém em movimento. Eu parei e fiquei olhando aquele comportamento estranho deles. Eles estavam estáticos, um ao lado do outro, me olhando fixamente, sem fazer nenhum barulho. Continuei caminhando e matutando sobre aquela cena, pois eu nunca vi porcos fazendo aquilo, e até onde eu saiba, geralmente eles fazem coisas aleatórias típicas de sua natureza. Mas talvez eu estava com a cabeça cheia e estava fazendo drama à toa. Cheguei em casa, acendi a luz de pilha, fechei e tranquei a porta e certifiquei de que as janelas estivessem trancadas também. Coloquei a luz no chão, preparei a cama e me deitei. Eu comecei a mexer um pouco no meu celular. Apesar dali não ter internet, eu fiquei vendo alguns vídeos e mensagens que eu ainda não tinha lido antes de sair da cidade. Após uns minutos eu comecei a sentir sono. Então, eu apaguei a luz que estava no chão, coloquei o celular debaixo do travesseiro e fechei os meus olhos. Mas foi aí que eu não tive paz. Eu estava em um estado em que estava quase dormindo, mas ainda tinha consciência do que estava ao meu redor. Eu comecei a escutar passos que vinham na minha direção. Eram passos de alguém que parecia estar descalço,
e bati os calcanhares firmemente no chão quando andava. Logo, o meu sono foi embora. Eu estava usando o cobertor, mas a minha cabeça estava descoberta. Eu abri os meus olhos e me atentei para aquilo. Logo, aqueles passos pareciam se afastar da minha cama muito rápido. Então eu achei que poderia ser apenas o sonho e o cansaço. Virei para um lado da cama para dormir e mais uma vez eu escutei passos de alguém vindo na direção da minha cama. Nesse momento, meu coração começou a acelerar, pois naquele instante eu sabia que não era um sonho e alguém poderia estar ali na minha casa junto comigo sem eu saber. Quando eu tentei ver quem era, mesmo com a luz apagada, ainda assim eu pude notar que um vulto muito negro correu para o banheiro e eu pude escutar os seus passos também. Eu acendi a luz de pilha, fui no banheiro, mas não vi ninguém. A propósito, a casa era só de um cômodo. Era um quarto e banheiro, nada mais que isso. Eu até cheguei a procurar debaixo da cama, mas não havia ninguém. Eu coloquei a luz no chão e a desliguei. Mais uma vez, após a casa ficar escura, eu escuto alguém caminhar em direção à minha cama. E dessa vez, eu escuto alguém dizer meio que sussurrando: Olha ele! Olha ele! Quem quer que dizia isso estava meio que sorrindo e achando engraçado. O meu coração disparou. Eu levantei a cabeça, mas quando eu fiz isso, escutei alguém correndo descalço para o banheiro outra vez. Eu tentei alcançar a lâmpada de novo, para ver o que era, mas quando eu estendi minha mão para pegá-la, a lâmpada não estava lá. Eu só sentia o chão frio. Eu tateava para todos os lados, mas não encontrava o dispositivo. Era como se alguém tivesse tirado tal objeto de lá. Rapidamente eu virei para o lado da cama e me cobri com o cobertor dos pés à cabeça. Nesse momento, para o meu pavor total, eu escutei de novo os passos que foram até a direção dos meus pés e senti uma mão passando pelos meus pés e puxou o meu cobertor. Eu segurei o meu cobertor para não descobrirem a minha cabeça. O medo já tinha tomado conta de mim, e eu senti um puxão ainda mais forte no meu cobertor, o que acabou descobrindo a minha cabeça. Eu tentei não abrir os meus olhos, cobri minha cabeça de novo. Tentava respirar fundo e sentia nitidamente a presença de alguém ali. Eu me lembro bem de ter trancado as portas e as 2 janelas que haviam na casa. Era impossível que alguém tivesse invadido a casa, senão eu escutaria o barulho das portas ou das janelas rangendo ao se abrirem. Outra vez, eu escutei aqueles passos, alguém sussurrando e meio que rindo baixinho. Aquele terror durou toda a noite, e quando eu vi que o sol estava nascendo, foi um alívio para mim. Aquele inferno estava acabando. Todos aqueles passos e sussurros cessaram por completo. O mais estranho foi que eu encontrei a lâmpada portátil perto da porta da casa. Literalmente, alguém tirou ela de perto da minha cama para que eu não a acendesse mais. Eu estava exausto e os meus familiares notaram isso no meu semblante. Eu fiquei com vergonha de dizer o que aconteceu porque eu tinha receio de eles não acreditarem em mim. Inventei uma desculpa de que havia muitos mosquitos que não me deixaram dormir. Passei o dia lá, até que no final da tarde, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Meu padrinho me deixou na rodoviária. Desde aquele dia, quando eu visito minha mãe, eu só passo o dia lá. Mas quando está perto de anoitecer, eu volto para a minha cidade. Eu não tenho mais coragem de dormir naquela fazenda. Foi tenebroso. Eu nunca mais vou me esquecer daquela experiência. Até mesmo os porcos, quando me viram indo para aquela casa, ficaram estranhos, como se eles pressentissem algo de errado naquele lugar. Foi muito sinistro. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.
Olá, eu me chamo Abigail. Atualmente eu moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Desde criança, eu e os meus 2 irmãos sempre escutamos histórias e causos de terror que meu pai nos contava. Uma dessas histórias para mim foi a mais bizarra e assustadora de todas, envolvendo um lobisomem. E o final dessa história é ainda mais inusitado. Tudo aconteceu há muitos anos atrás, quando meu pai era recém-nascido. E os meus avós contaram para ele que algo tenebroso assombrou os meus avós por causa do meu pai. Meus avós são da Paraíba, e quando meu pai tinha acabado de nascer, eles estavam morando em uma cidade chamada Lagoa Seca, que naquela época era uma cidade bem pequena. Naquela época, eles moravam em uma pequena casa de taipa. Tanto o meu avô como a minha avó dependiam da terra para sobreviver. Meu pai contava que minha avó, mesmo após o nascimento do meu pai, tinha que ajudar o meu avô na roça e ainda cuidar do bebê, que no caso era ele. A vida deles não era fácil, e naquele período não existiam tantos recursos como hoje em dia, como maquinários ou equipamentos agrícolas. Tudo era feito de forma braçal, e em alguns interiores ainda é possível encontrar esse cenário. Certo dia de manhã, o meu avô foi ver a criação de galinha e encontrou algo estranho. Ele percebeu que estava faltando algumas de suas galinhas, e também viu no chão algumas pegadas grandes de um animal que ele não conseguia identificar. O galinheiro ficava um pouco afastado da casa. Tanto o meu avô como a minha avó não escutaram nada na noite anterior. O meu avô disse que a proteção de madeira que cercava o galinheiro foi quebrada e que no local havia alguns pelos de um animal. Ele disse que eram pelos grossos e tinha um odor desagradável. Os meus avós começaram a ficar preocupados com aquela situação, pois algum animal do mato estava atacando um dos poucos meios que eles tinham para se sustentar. Algo importante a mencionar é que perto dali, em um sítio vizinho, havia um homem que era conhecido como Biné. E de vez em quando meu avô ia visitá-lo para prosear, e esse tal Biné disse que um animal estava atacando as criações naquela região. Em uma de suas visitas à casa do seu vizinho, meu avô percebeu que enquanto eles estavam ali de prosa, tomando uma xícara de café, a esposa do Biné parecia apreensiva e mesmo fazendo os afazeres parecia estar muito interessada na conversa dos dois. Meu avô começou a fazer vigílias à noite. E sempre que possível, ele acordava de madrugada, abria um pouco a janela do quarto para ver o galinheiro, na expectativa de tentar flagrar o animal que estava rondando por ali. Alguns dias, ele encontrou indícios de que algo ou alguém entrou no galinheiro para roubar as suas galinhas novamente. Ele encontrava penas para todo lado, pegadas estranhas e um número cada vez menor de suas aves. Mas havia dias que ele não encontrava nada e tudo parecia estar em ordem. O que deixou os meus avós encucados foi que também viram pegadas desse mesmo animal misterioso perto da casa. Seja lá o que fosse, aquele animal era muito furtivo e esperto. Houve uma noite que mais uma vez meu avô estava de vigília. Ele estava sentado perto da cama da minha avó e o meu pai estava dormindo na mesma cama também, só que perto da janela. Minha avó dormia do outro lado para evitar que o meu pai caísse no chão. A cama deles ficava perto da janela. O meu avô já estava quase sendo vencido pelo cansaço. Ele chegou a fechar os olhos e pegar no sono, até que de repente ele escutou uma voz muito nítida lhe dizer: "Acorde agora." Ele não sabe explicar o que foi aquilo, mas foi como se uma outra pessoa dissesse isso para ele naquele momento. Parecia um aviso. Rapidamente meu avô acordou no susto e ele acabou vendo algo assustador. Meu avô disse que viu no vão entre a parede e o teto da casa um par de olhos vermelhos, olhando fixamente para a minha avó e o meu pai enquanto dormiam. O meu avô não podia entender o que estava acontecendo. Como a casa era de taipa e tinha paredes que não eram altas, aquele animal tentou colocar o braço
por aquele espaço para pegar o meu pai que dormia na cama. O meu avô ficou vendo aquele braço comprido, peludo e com unhas grandes. Ele disse que era um braço delgado, mas aquele bicho aparentava ter muita força. Nessa hora, meu avô levantou e pegou um facão que ele sempre deixava no quarto e desferiu um golpe certeiro no braço daquela criatura. No susto com o barulho, meu pai começou a chorar. Meu avô relata que aquele par de olhos vermelhos agora olhava fixamente com fúria para o meu avô. Aquele animal rosnava. Minha avó, sem entender, perguntou o que estava acontecendo e que bicho era aquele. Meu avô disse para ela pegar meu pai e ficarem atrás do meu avô. Naquele momento, aquele bicho tentou de novo colocar o braço entre o vão da casa para desferir um golpe que por pouco não pegou no rosto do meu avô. Nisso, o meu avô conseguiu acertar um outro golpe no braço daquele ser estranho. Logo, aquele animal deu um grito assustador e saiu correndo. O meu avô então subiu em cima da cama e pôde ver um cachorro grande e deformado, correndo para dentro do mato. Meu avô queria sair para caçar aquele bicho, mas após ele ver aquele bicho por completo, ele sentiu muito medo, porque ele nunca tinha visto um bicho tão feio e deformado como aquele. No dia seguinte, meus avós viram que havia sangue do lado de fora da casa, perto da janela. Aquele bicho havia deixado um rastro de sangue que se adentrava no mato. Meu avô relata que quando golpeou aquele animal, ele sentiu como se estivesse golpeando concreto, pois era algo muito forte. Meu avô então decidiu seguir o rastro de sangue para ver até onde dava. À medida que ele seguia, ele percebeu que estava quase chegando na casa do seu vizinho, o Biné. Então, ele viu que as marcas de sangue terminavam atrás da casa do seu vizinho. Logo, ele ficou preocupado pensando que aquele bicho estranho também houvesse tentado atacar o Biné e a sua esposa. Ele foi até a porta e chamou pelos dois. A esposa do Biné atendeu e colocou apenas a metade do rosto para falar com o meu avô. Ela parecia que não queria receber o meu avô naquele momento. Meu avô perguntou se estava tudo bem. Ele explicou que um bicho tentou atacar a casa deles e tentou puxar o meu pai pelo vão do teto na noite anterior. A esposa do Biné ficou meio apreensiva e disse que não viu nada, e que o Biné tinha ido para a cidade fazer compras e não sabia que hora ele iria chegar. Meu avô então disse que voltaria outra hora para falar com o Biné. Ele deu as costas e foi embora. A mulher fechou a porta da sala. Meu avô resolveu ir até o galinheiro deles para ver se aquele bicho havia atacado as galinhas. Mas, aparentemente, tudo estava bem. De repente, quando o meu avô estava um pouco longe, olhou de novo para a casa do Biné. Ele viu que a mulher do vizinho havia esquecido a porta da cozinha meio aberta. Então o meu avô, dando alguns passos em direção à casa, viu de longe que o Biné estava em casa e que sua esposa havia mentido para ele. O pior foi que ele viu o Biné sentado em uma cadeira com o braço esquerdo quase que amputado. Seu braço sangrava e a mulher dele limpava o ferimento com cachaça. O Biné gritava de dor. Um sentimento de confusão e raiva tomou conta do meu avô. Ele correu para a sua casa para contar à minha avó o que tinha descoberto. Ele não tinha dúvidas que aquilo que atacou a casa deles era um lobisomem, e que a tal criatura era o Biné, e a sua esposa compactuava com toda aquela loucura. Quando foi à tarde, quase anoitecendo, o meu avô foi de novo na casa do Biné, empunhando seu facão. Ele chamou o Biné, e mais uma vez a sua esposa o atendeu, porém apenas abriu a metade da porta, o qual era possível ver apenas metade do rosto dela. A mulher perguntou o que meu avô queria. Meu avô, já sem paciência, apontando o facão para ela, foi direto ao ponto. Ele disse que já sabia de tudo. Sabia que o Biné virava lobisomem. Sabia que ele roubava suas galinhas e foi ele que tentou pegar o meu pai. O meu avô disse que se aquela noite o Biné aparecesse de novo na casa dele,
para tentar roubar as galinhas ou tentar fazer qualquer coisa com meu pai, ele não cortaria mais o seu braço, mas sim a sua cabeça, e também iria pegar a sua mulher. Meu avô falava aquilo dando pequenos golpes com a ponta do facão na porta da casa do seu vizinho. A mulher não falou nada, apenas fechou a porta. Meu avô, antes de sair, deu um grito. Eu sei que tu tá aí, cabra safado. Tu tá avisado. Se tu aparecer na minha casa de novo para tentar pegar o meu filho, tu vai ver o que é bom pra tosse e tua mulher também. Meu avô deu as costas e foi embora. Depois disso, aquele bicho nunca mais apareceu ali. Suas galinhas aparentemente não estavam mais desaparecendo. Algumas pessoas de outros sítios vizinhos disseram que o Biné e sua esposa se mudaram da casa e abandonaram tudo, e ninguém sabe para onde eles foram. Enfim, meus avós contavam essa história para o meu pai, e quando eu e os meus irmãos nascemos, meu pai contou essa história para a gente. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.